Gostaria de dar boa noite para todos aí que já estão aí entrando aos pouquinhos. A gente vai chamar daqui a pouco a doutora Ana Carolina. Ela é de Taubaté, ela é alergista e imunologista, especialista em tratamentos com pacientes de imunodeficiência primária. Doutora, primeiramente gostaria de agradecer muito, muito mesmo, né, a você aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco, né, no nosso canal, respondendo para os pacientes. Obrigada pelo convite. Eu fiz pediatria aqui em Taubaté, na Universidade de Taubaté. Depois eu fiz alergia e imunologia lá na Unifesp com a doutora Beatriz, né, a doutora Bia, querida, saudosa. Daí depois eu saí de lá e eu voltei para Taubaté para ficar no hospital escola. E a gente começou sempre, o alergista sempre começa a atender alergia, né? Então a gente começa a atender rinite, asma, tal. Daí vão surgindo os pacientes que ficam com muitas infecções. E a gente começa a investigar. E daí, paciente que está internado na UTI, ninguém sabe o que fazer, começa a chamar o imunologista. E assim foi. Então eu comecei a ter muito paciente com suspeita de imunodeficiência, com história, né? Principalmente criança, porque eu sou mais da área da pediatria, né? E daí no consultório eu atendo muito adulto também, que vão chegando, né? Os comum variáveis, né? E assim vai. E daí depois que eu me tornei professora da faculdade, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho que fazer mestrado. Vamos lá. Daí a doutora Bia me incentivava muito e eu fui fazer mestrado. Então, agora ela faleceu, ela era minha orientadora, e o doutor Condino, que é o Antônio Condino Neto, né? Ele virou meu orientador, a Carol Aranda é minha co-orientadora, apesar da gente ser contemporânea, então a Carol Aranda que está na Unifesp agora, no lugar da doutora Bia, tentando, né? Ela, né? A gente, Carol Aranda. E deficiência primária. No Brasil inteiro. E a gente precisa fazer diagnóstico. E a gente agradece até o apoio, né, de toda a área médica, né, em apoio à nossa causa, que a gente sabe que é um conjunto, né? Para que vocês também tenham sucesso, a gente precisa de tratamentos adequados. E muitas das vezes a falta da imunoglobulina acaba acarretando problemas ainda muito mais graves, né? Quando o paciente faz o diagnóstico, que já é difícil, então até vi a live da Carolina Prando, né? Porque o sonho da gente é que a gente pudesse fazer todos os exames, fazer o diagnóstico, e, nossa, muito fácil, maravilhoso, entra com remédio e pronto. Mas nós, médicos brasileiros, temos muita dificuldade de conseguir os exames, né? Então, o que a gente faz? A Fundação Jeffrey Models ajuda bastante, né? A gente consegue agora, tem um projeto que a gente consegue colher o TREC pela Fundação Criança e pela Fundação Jeffrey Models, que o Dr. Condino encabeça isso. Então, todo alergista imunologista pode pedir pelo e-mail, tá? Ou pelo WhatsApp, para a gente colher o TREC de quem precisa, DHR, que é de hidrorodamina, aquele exame para a gente investigar a doença DGC, doença granulomatosa crônica. Tem também os linfócitos, né? Então, às vezes tem dificuldade de fazer na sua cidade, CD3, CD4, CD8, CD19, CDNK, que é o linfoproliferação também. Então, a gente consegue fazer isso com eles lá. Então, essa semana mesmo eu já mandei 3 treques, né? Porque a gente se cadastra no hospital universitário, eles dão aceite e a gente manda pelo SEDEX, entendeu? Então, assim, o TREC é aquele teste do pezinho para imunodeficiência primária, que tá aí graças a Deus, tá entrando no nosso país. Ainda não é um teste do pezinho normal, mas quando a gente tá ali no primeiro ano de vida, suspeitando que pode ser um SCID ou uma imunodeficiência grave, a gente pode colher e mandar para eles. Então, por que eu fui falar disso? Porque não adianta eu falar de tratamento se eu não pensar em fazer diagnóstico, tá? Tá? Isso é importante. E às vezes, um pediatra lá vou chutar aqui, Campos do Jordão, que é a minha cidade natal, lá não tem imunologista. Então, eles têm que encaminhar para cá.
Só que às vezes demora muito esse diagnóstico, muito tempo para chegar aqui, para passar com a gente no ambulatório. Então, o pediatra de lá, se ele tiver um acesso com o imunologista daqui, a gente já vai fazer, como fala, a investigação. E nisso a gente corre para fazer o diagnóstico. Mas na prática, né, às vezes o paciente está na UTI, grave, já usou todos os antibióticos possíveis, daí chama o imunologista. Ai, o que será que é? Isso na criança, né? Na pediatria, porque pediatria, os pediatras, eles têm mais noção de imunodeficiência, porque eles pensam mais nisso, parece que é mais comum. No adulto, né, o clínico geral, não é desmerecer, gente, é falta de conhecimento, tá? Porque na faculdade não se falava dessas doenças. Quando eu me formei, eu tenho 15 anos, 16 anos de formado, eu não aprendi sobre essas doenças, tá? Eu fui aprender depois que eu fiz pediatria e depois que eu fui fazer alergia. Eu fui fazer alergia para tratar rinite e asma e dermatite atópica. Quando eu cheguei lá, que eu conheci aquela mulher maravilhosa que pegava no nosso pé, que era a doutora Beatriz, e ela falava de umas doenças que a gente falava, nossa, nunca vou ver isso. Então, assim, imagina, eu como alergista, eu passava por isso, né? Então, voltando, na pediatria, o paciente está grave, a gente acaba dando um monte de antibiótico, tudo, e às vezes entra com a imunoglobulina. E daí, o paciente melhora. Então, aqui em Taubaté, a gente percebeu que os pediatras começaram a ver, nossa, então pode usar imunoglobulina. Tem hora que eles usam até demais, sabe? Quando tá na UTI, não tá resolvendo e tal, mas os pediatras. Agora, os clínicos gerais, igual eu tava te contando antes, às vezes passa um comum variável, igual, né, você, que tem imunodeficiência comum variável. Vai no gastro, pede exame para doença celíaca. O que acontece? Pede o antitransglutaminase IgG e IgA. Não vai dar positivo, porque IgG e IgA é o exame para doença celíaca, mas daí para o imunodeficiente é tudo diferente, tem que fazer biópsia, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, então a gente tem que divulgar, né? É bem complexo, a gente tem que divulgar, né? Você passou por isso. Com 4 coisas diferentes também, isso também dificulta muito, né? Então, assim, eu já peguei paciente que eles pensam em tudo, colhem HIV 3, 4 vezes, e não dá anti-HIV positivo, né? Daí fica, não é possível, não é possível. Eu já peguei na Escola Paulista, quando eu ia lá, né, com a Carol, um rapaz cheio de vesícula no rosto, condiloma, sabe, de HPV. Daí a dermato fazia biópsia, via que a HPV, colhia anti-HIV. Anti-HIV. Ele falava que ele não aguentava mais, ele não tinha onde trabalhar, porque ele tinha um monte de lesão, sabe? E daí, o que acontece? Ele chegou lá na Escola Paulista, no nosso ambulatório, a gente colheu as imunoglobulinas, os linfócitos, e o que aconteceu? Ele era comum variável, entendeu? Deficiência de CD, né? Então, assim, o diagnóstico é importante. Quando a gente, às vezes, não sabe o que é, e a gente faz o exame, vê que o paciente responde a imunoglobulina, se a gente entra com antibiótico profilático, responde, tudo. Daí a gente começa a investigar. Às vezes o diagnóstico de uma imunodeficiência primária demora, a média, no Brasil, que saiu um estudo agora recente do Paraná, 9 anos para fazer a média para fazer diagnóstico. Então o paciente fica indo de médico em médico. Entendeu? Então, assim, é difícil eu vir aqui, eu vou falar de tratamento, mas é muito importante vocês entenderem que quanto mais a gente divulgar, sabe, se você tem alguém com imunodeficiência na sua família, tem que investigar o restante da família. A gente não pode deixar aberto, sabe, isso. Então, assim, é muito importante a gente investigar, né, a gente pensar se na família não tinha alguém que já tinha um histórico. Eu tenho paciente que teve, mas que o primo começou a ficar muito doente, ele começou a tomar imuno agora, e daí ele não tem SCID, é um menino mais velho,
e ele é como um variável, entendeu? Então, assim, será que vai ser a mesma imunodeficiência? Tem uma tendência a ser, mas às vezes não é. Eu tenho paciente que tem DGC, que eu fiz 2 vezes o exame dele de DHR, que é esse exame da DGC, né? E na primeira vez fiz no laboratório da USP, doutor Condino, tudo, e o primeiro exame não veio alterado. Daí eu levei o caso dele para o congresso, olha só que interessante, eu levei para o congresso, pus um pôster, tipo meio pedindo ajuda, assim, sabe? Falando assim, ah, suspeita, tal. Daí o doutor Condino passou na frente do pôster e falou, esse rapaz tem cara de DGC. Daí eu falei, mas o senhor fez o exame e não deu. Daí ele falou assim, não, manda de novo. E deu alterado. Então, assim, ele mesmo, eu já levei até esse caso quando teve o Bragide lá em São Paulo, porque pra gente discutir. Porque, assim, não quer dizer que o laboratório é ruim, mas o jeito de colher o exame e mandar o exame é importante. Sabe, complemento, demora pra gente fazer diagnóstico, porque às vezes o laboratório não é tão bom, né? As imunoglobulinas é mais fácil, mas não é todo hospital que faz. A gente tem que pedir autorização às vezes, sabe? Uma coisa assim, então. E você vê o custo disso, nem é tão alto, mas tudo é um problema, porque não tá no rol da ANS, não tá na lista lá dos exames básicos. Então, assim, a gente tem que ser meio que dar a cara a tapa, e vai fazendo, e vai pedindo, pede para os pais. Muitas vezes eu peço, assim, eu falo, ó, CD3, CD4, CD8, eu consigo fazer aqui no hospital, na prefeitura. CDNK e CD19, eu não consigo, tem que fazer particular. Daí os pais vão e pagam. Tem gente que não paga, daí a gente tem que internar para autorizar para fazer. Olha o trabalho que dá. Precisa internar o paciente para colher um exame. É ridículo, né? Mas é isso, entendeu? É a nossa realidade. E daí, tratamento. Tratamento. É a realidade, né, doutora? Né? Que é o foco da gente aqui hoje. Tratamento, eu acho que é importante entender que 50% a 60% das imunodeficiências são deficiências de anticorpos. Então, deficiência de GA, deficiência de GG, deficiência de GM, né? Essas coisas. Ou hiper-IgM. Então, nem todas essas vão usar imunoglobulina, tá? Deficiência de GA nem usa. Pode ser que quem tem deficiência de GA se torne um comum variável quando fica mais velho, né? Então, a gente tem que acompanhar esse paciente. Quando tem deficiência de fagócito, quando é DGC, dependendo do caso, consegue fazer transplante de medula. Então, esse é um tratamento. Que é super difícil a gente conseguir um lugar, porque a gente, nossa, quando a gente tem um paciente que tem que fazer transplante de medula, vocês não sabem a correria que é para o médico imunologista conseguir um lugar. Assim, a gente às vezes tem que tentar mandar para o Paraná, lá com a Carolina Prando, sabe? Né? É muito difícil, sabe? É bem complicado. Mas a gente vai, a gente consegue, a gente corre, a gente paga transporte, a gente faz vaquinha. A gente é imunologista, entendeu? É uma corrida contra o tempo, muitas das vezes, né, doutora? O skid, então, nossa senhora, quando tem um skid, só por Deus, né? A gente faz de tudo, a família inteira, meus filhos, meu marido sabe o nome dos meus pacientes com skid, do meu paciente com DGC, entendeu? É assim. É assim, é difícil. A nossa vida. Esse grande problema de falta de diagnóstico ou dificuldade de fazer o diagnóstico, assim, às vezes já está dentro do setor, né? Mas não tem exames, não tem onde fazer. Às vezes depende de uma pesquisa, né? Que é bem mais complicado. Então, isso tudo acaba causando problemas mais sérios no paciente, uns nem conseguem resistir, né? Esse é o grande problema e a grande dificuldade, né? Eu acho que deve ser uma impotência muito grande dos imunologistas, né? Querendo salvar e não ter como dizer. Tem, né, doutora? Mas não ter condições no momento. A gravidade do quadro do paciente, né? Que fica aí 9 anos para se fazer um diagnóstico, por exemplo, como um variável, tem um tratamento diferenciado daquele que é diagnosticado precocemente?
assim, pela minha experiência, tá? Eu tenho paciente que eu descobri que ele provavelmente a imunodeficiência como variável, ele já tinha 8 aninhos. É esquisito, né? Você falar, não, mas imunodeficiência como variável é mais tarde. Ele só preenche o critério para comum variável, tá? Já fizemos estudo genético, todos os genes possíveis, a mãe gastou dinheiro de teste genético, né? Infelizmente, pelo SUS é muito difícil, a gente tem que ter esse caminho com o pessoal da USP, às vezes com o pessoal de Uberlândia, né? E depende da pesquisa que está se fazendo, precisa de dinheiro do governo, né? De pesquisa. E então, assim, né? E assim, daí ele é um menino que ele não teve nada de pneumonia, ele teve infecção de ouvido. Então, assim, comparando ele com um adulto que já teve várias pneumonias, ele é um paciente mais fácil de tratar. Quando ele for internado, ele não vai ter tanta sequela pulmonar, sabe? Então, assim, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, menor a sequela desse paciente, né? Eu acho que o importante é isso. Entendeu? Tinha uma pergunta que você me mandou aqui, que era assim, quem indica... que você estava perguntando aqui, ó, que é indicado prevenir sequelas pulmonares cada vez maiores, né? Mesmo o paciente usando imunoglobulina, antibiótico profilático, fisioterapia respiratória. Tem mais alguma forma de prevenir as sequelas, né? Que eu imprimi, viu? As perguntas que você me... Ah, que bom! Beleza, já que você tem aí, ótimo. Pergunta da Lilian. Eu escrevi... daí eu escrevi aqui na frente, eu coloquei assim, evitar novas infecções. Eu sei que o antibiótico profilático já entra meio nisso. Mas, por exemplo, esse paciente, ele toma vacina da gripe todo ano? É uma forma da gente evitar, né? Porque a vacina da gripe não é de vírus vivo. Quem é imunodeficiente, a gente precisa tomar, porque o vírus da gripe muda de ano por ano. Então, o ano passado o vírus era um, esse ano é outro. Então, a vacina, pouquinho que você responda, você está ajudando o seu corpo a não reagir contra esse vírus. Então, é uma forma, né? Talvez, assim, se tiver com a imunidade baixa, usar máscara, que a gente está aprendendo a fazer isso mais agora, né? Assim, mas falar que tem uma forma de evitar, eu acho que é continuar fazendo o tratamento correto. Daí vem a falta de imunoglobulina, pra gente surtar, né? Assim, o que a gente vai fazer, né? Então, assim, eu acho que essa resposta, a hora que eu vi, eu falei, nossa, ótimas perguntas, né? Mas tem umas perguntas que vocês sabem responder melhor do que a gente. A gente falou do antibiótico profilático, né? Tem uma pergunta sobre isso também, doutora. Nem todos usam, né? Mas quando é indicado? O antibiótico profilático, o Bactrim, né, a azitromicina, eles são para pacientes que tem CD4 mais baixo, né? É uma indicação bem importante, que é a imunodeficiência como variável bem comum, né? E ele previne pneumociste carini ou joverese, que é um nome esquisito aí que deram para ele, é o mesmo nome, para o mesmo bicho. E daí, é para isso. Daí, quem tem DGC, que é doença granulomatosa crônica, tem facilidade de ter infecções por fungos, por isso usa o fluconazol, o itraconazol, profilático, e mais o antibiótico também. Paciente que tem SCID, se ele tomou a BCG quando ele nasceu, a gente tem que entrar com a isoniazida correndo, porque a isoniazida vai matar o Mycobacterium bovis, que está na vacina. Por isso que a gente queria tanto que o teste do pezinho, né, o TREC, fosse liberado logo. Porque daí, antes de tomar BCG, né, porque daí a gente ia ter tempo para a gente fazer o diagnóstico certo desse paciente, e ele não ia tomar uma vacina que para ele ia fazer mal, né? Para muita gente faz bem, mas para o paciente que tem SCID vai fazer mal. Salvar vidas, né, doutora? Muitas vidas. Né? Então, assim, o antibiótico profilático a gente tem que usar, mas tem que saber para que usar. Então, a gente hoje em dia, nós estamos vendo muito pneumologista passando antibiótico profilático, né, azitromicina mesmo, para paciente que tem fibrose cística, paciente que tem pneumonias lá de repetição, asma não controlada, difícil controle, eles usam.
Paciente que tem infecção urinária de repetição, usa cefalexina profilática. Então, não é que vai fazer mal. São antibióticos que vão evitar que você tenha uma infecção mais grave. Daí, quando você usa e tem a infecção mesmo assim, infelizmente acontece, né? Imunodeficiente pode acontecer de tudo. E daí, a gente usa um antibiótico mais forte, tá? Mas o antibiótico profilático tem o porquê e tem que tomar cuidado. O que a gente pode fazer? Também tem aquela teoria, usa antibiótico demais e estraga o dente, né? Da criança. As pessoas colocam isso na cabeça. Isso. Mas lembra que o antibiótico de criança é doce. A gente escova o dente. Uma vez eu fui numa palestra, uma dentista, ela falou isso, tá, gente? Então não é da minha cabeça, não. Escove o dente da criança, tá? Então, assim, deixa eu só fechar aqui que o meu cachorro tá latindo. E daí, escova o dente da criança, tomou antibiótico, escova o dentinho da criança, pronto. Resolvido está. Mas ele tem alergia ao corante, porque imunodeficiente pode ser alérgico também, é difícil, mas pode. Paciência, doutora, né? Usa outra. Pergunta aqui interessante sobre o antibiótico. Está perguntando aqui se o antibiótico profilático e antifúngico, né, profilático durante muito tempo pode causar resistência bacteriana. Então, já foi discutido isso, mas não, engraçado, né? Mas isso não se percebeu e eles indicam, até nos congressos de imunodeficiência, assim, que a gente vê, a gente pergunta para os, né, europeus, o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, e já é estudado bem isso. Então, não, mas assim, tem essa dúvida entre os médicos também, sabe? Eu já vi aula, o doutor Eli, que é lá da Unicamp, eu já vi ele falando sobre isso, tudo. Mas, assim, é uma dúvida que a gente fica nessa dúvida, daí a gente não sabe se faz, se não faz, e assim vai. Então, a gente tem que meio que sentindo o paciente, sentindo a situação do paciente, entendeu? Então, assim, perguntaram aqui, quais os tipos de imunodeficiência primária que pode fazer o transplante de medula óssea? Né? Então, eu fui até ler isso hoje, sabe? Porque eu falei, será que eu vou falar alguma coisa errada, tal, né? Daí, assim, o que a gente sabe muito, o SCID, né? Que é imunodeficiência grave do bebezinho, até 1 ano de idade, no máximo 2, se ele sobreviver, né? Então, a gente tem que fazer transplante. Linfohistiocytose hemofagocítica, né? Eu tenho um paciente que fez, deu super certo. Viscotti-Aldrich, é uma doença que vai acontecer isso. A doença granulomatosa crônica, que são as assim, que mais vieram na minha cabeça, que eu sei que tem. Mas assim, gente, tudo tem estudo, né? Então, assim, se a gente começar a ver, porque, assim, desde que eu comecei o mestrado, há quase 2 anos atrás, até agora, eram 350 genes, agora são 420. De cada gene, mudou. Não é nem mais imunodeficiência primária, na verdade, é erro inato da imunidade. E assim, eu tenho um paciente que teve SCID, que foi para os Estados Unidos, porque conseguiu terapia gênica. Foi o primeiro paciente daqui do Brasil. Um pouco sobre isso, doutora. Tem como explicar? Vou tentar, que é confuso. Então, a terapia gênica, tecla SAP, tá? Palavra assim, eles pegam um vírus, tiram de dentro do vírus uma parte, colocam uma mutação lá, uma alteração, vou explicar. A Carolina Prando sabe muito mais disso que eu. Daí, você coloca esse vírus modificado na medula do paciente, lá no laboratório. Então, você tirou a medula desse paciente, prepara no laboratório. Essa medula, em 1 semana, ela tá preparada, tá? E daí eles usam um quimioterápico, que é o que eles vão estudando agora, né? Para saber qual quimioterápico funciona melhor. Graças a Deus, o do Samuel, que é o meu paciente, eles usaram um que deu super certo, dose baixa de quimioterapia, e colocaram de novo essa medula nele, né? Pelo sangue daí. E daí, quando colocaram, o sistema imunológico dele se refez. Olha que maravilhoso. Nossa. E antes eles tinham feito isso. É tipo um autotransplante, mas é bem sério, não é que vai lá tirar o sangue e põe de novo, pelo amor de Deus, né? E daí,
o que que eles fizeram? Eles fizeram esse tratamento nele lá nos Estados Unidos, porque ele entrou no protocolo, ele era um tipo de SCID que entrava no protocolo, ele ganhou todo o tratamento, porque eles tinham muito dinheiro para patrocinar. Como que conseguiu? A família tinha uma tia que já tinha morado em Boston, na Harvard, e ela sabia que eles, na Harvard, eles aceitavam pacientes de vários lugares do mundo para fazer tratamentos de doenças raras. Então, ela foi atrás. E, na verdade, o pessoal da Harvard, mais o pessoal do St. Jude's, que é em Memphis, no Tennessee, que é um hospital especialista em leucemia, câncer infantil, eles estavam estudando isso. E daí calhou do Samuel se encaixar nisso, e daí esses 2 hospitais aceitaram, mas daí ele acabou indo para o Tennessee, que foi o primeiro hospital que optou por chamar ele. Pagaram tudo para eles, só mandaram o material para eu colher tudo de novo, mandar para eles, para confirmar que eu estava certa, que o meu diagnóstico estava certo. Olha isso. A doutora Bia era viva e me ajudou muito ainda. Isso. O doutor Condino também, e a Carol Aranda também. Porque a gente não faz nada sozinho, entendeu? Isso é muito importante. A gente não faz nada sozinho. E daí, o que aconteceu? O Samuel, nesse tratamento que ele fez, ele refez a imunidade dele, e às vezes tem paciente que faz essa terapia gênica, mas continua tendo a imunidade baixa. Então ele melhora, mas não cura totalmente. O Samuel tá curado, esse meu paciente. Nossa, ia ser muito legal você chamar ela para fazer uma live. Não sei, que a Simone, ela tem vergonha, ela é bem tímida, mas eu acho que é tão legal a história dele, porque ele já faz 3 anos, eu acho, porque eles fazem aniversário dele novo, né? Depois que fez o transplante, eles até fazem comemoração. E daí ele nasceu de novo, praticamente mesmo. E daí ele se curou, né? Mas daí ele não tem que tomar imuno. Não, foi nos Estados Unidos. Ele foi para os Estados Unidos, entendeu? Ainda não tem então, que eu saiba, ainda não tem essa terapia aqui. E quem faz isso é hematologista, não é imunologista, entendeu? Porque é quem faz transplante. Então, assim, o que eles estão estudando muito é para fazer isso para quem tem leucemia. Olha que legal. Então, assim, eu acho que já que chega aqui, sabe? Mas ainda não temos, né? Pelo que eu saiba, né? Não sei se alguém está fazendo em algum lugar. Entendeu? É isso. Daí tem uma outra pergunta. Cura, né? Seria uma chance de cura, né, para imunodeficiência. Muito legal, né? Nossa, eu nem acreditei que isso aconteceu com um paciente meu, assim, acho que foi Deus que deu uma luz aqui. A família é muito gente boa também, e a gente, nossa, foi muita sorte, né, eu acho. Ele estava na fila do transplante. Né? Tudo é direcionado, né? Eu acredito nisso, né, gente? Então, daí aqui uma pergunta que fizeram, acho que é legal de falar, né, de tratamento. Qual que é a diferença entre o tratamento endovenosa e subcutânea? Né, Cris? E a endovenosa, ela é a da veia. E a subcutânea, você faz na barriguinha. Com uma agulha finíssima, e você faz, fora do nosso país, eles já estão fazendo em casa, home care, imagina. Imagina que maravilha, né? E aqui no nosso país ainda estamos capengando, né? Assim, subcutânea eu tenho experiência no consultório, porque eu faço nas crianças lá, que eu tenho alguns pacientes fazendo. E assim, fazer em casa ainda não estamos nessa, mas acho que logo, logo vamos ter isso para fazer em home care, né? Paciente que começa a tratar no hospital ou na clínica e depois começa a fazer home care, entendeu? Dependendo do convênio. Pelos estudos, a qualidade de vida é muito melhor, né? Porque você faz na sua casa ou faz sentado num lugar fora do hospital. O tempo é menor, porque você não tem que tomar soro antes. Entendeu? Bem menor. Se você fizer a subcutânea, tem um tipo de subcutânea que existe, uma marca, que ela é feita assim, ela tem um produto que faz ela ir liberando lentamente
não dói tanto, então você faz uma vez por mês aquela dose e depois volta, entendeu? Eu acho que é muito legal, é o futuro, né? Assim, é uma coisa para o sistema de saúde, já que a gente consegue comprovar que vai ser melhor, uma evolução. E assim, eu acho que a gente vai ter que mostrar que financeiramente para o governo isso vai ser melhor, mas primeiro a gente tem que ter mais dados, né? Assim, eu acho que aqui no Brasil é tudo devagar, né? Assim, infelizmente. Então, a situação de ser melhor é justamente pela essa liberação da imunoglobulina aos poucos, que faz com que ela seja melhor para o paciente do que a venosa vai terminando rápido, né? Então, é assim, não tem essa diferença, sabe? Ai, que assim, é muito legal isso de ser liberado aos pouquinhos. Mas só para vocês ficarem tranquilos, assim, o que eu aprendi, né? Quando a gente dá imuno, eu tomei imuno hoje, você tomou imuno essa semana aí, você vai tomar. Ela vai diminuindo, a gente coloca 21 dias, 28 dias, mas não é que ela acaba eternamente, né? Por isso que às vezes a gente fica com a imuno atrasada e demora para começar a ter sintoma. Então depende do paciente. O ideal é a gente manter no nosso sangue um nível médio, lá, dependendo da idade, tem um nível. Mas assim, a gente pode ficar um pouquinho tranquila, que passou dos 21, 28 dias, ainda tem um pouco, tá? Quando a gente faz a subcutânea, a gente faz a cada 15 dias, se for eu vou falar a marca aqui que tem, né, que é a Exentra, ou então a gente faz a Ryquivia, né, que é a outra que eu falei que é mais longa. Mas isso, assim, tem que ver, tem que colher no exame para ver como que tá o nível da IgG, tudo isso, tá? A gente tem que fazer esse exame, por exemplo, da IgG, a cada 3 meses, sabe? Para ver como tá mantendo. Na gestante, tinha uma pergunta de gestante até, né? A imunoglobulina baixa mais, então a gente tem que colher todo mês, tá? É importante para saber. Daí perguntaram aqui, ó, qual o tratamento para pacientes que têm as imunoglobulinas quantitativas normais, mas com deficiência funcional? E tinha uma outra pergunta falando da pós-pneumo, naquelas perguntas que você me mandou. Então, assim, acho que é rapidinho, que eu não sei se vai acabar logo aqui, mas assim, a gente tem diferença, porque às vezes a IgG tá boa, mas quando você toma vacina, ou você tem uma infecção, você não produz anticorpo contra aquilo. Então, às vezes, a falta dessa resposta justifica você tomar imunoglobulina também. Tem paciente que precisa, né? É raro, mas tudo é raro e a gente tem que ver paciente por paciente. Eu acho que era isso. Daí do pós-pneumo, a partir de 5 anos que a gente valoriza muito esse exame pós-pneumo, né? Você faz a vacina, colhe sorologia, daí você faz a vacina de novo, a pneumo 13, a pneumo 23, que agora, às vezes a gente não consegue nem encontrar a polissacarídica, né, que é a 23, e daí a gente vê se pelo menos respondeu o sorogrupo, sabe, assim, nos exames. Então é muito do imunologista, é uma coisa bem específica, a gente tem que fazer exame certinho, né, para fazer o diagnóstico certo. Daí, tinha uma pergunta aqui, qual a conduta para os pacientes com imunodeficiência primária, com COVID, né? Quem está com sintoma de COVID e é imunodeficiente, a gente está vendo pelos estudos que a doutora Ekaterine está, encabeçando aí, né? Aqui no Brasil, junto com o pessoal da Escola Paulista. A gente está vendo que, graças a Deus, imunodeficiente com COVID, não é todo mundo que fica grave. Às vezes tira de letra. Até quem tem a gama, linfócito B faltando. Pelo menos isso, né, doutora? Tira de letra. Viram agora, né, que a doutora Carolina Prando e o doutor Condino participaram de um estudo até, que viram que estão vendo que tem falta, o paciente ficou muito grave na UTI, tem falta do interferon. Daí até perguntei para ele, e aí, o que a gente faz? Ele, não sei, porque tem coisa que a gente não sabe. A gente não sabe, né? Não se sabe, né? A gente vai descobrir. E assim, tomar cuidado na hora de ficar colhendo exame à toa. Tipo, se você não tem IgG, porque você toma imunoglobulina, o que adianta você colher sorologia para o coronavírus? Nada. Você vai gastar dinheiro à toa, tá bom? Então,
Quando você tiver um sintoma, nos primeiros 5, 7 dias tem que fazer o PCR, aquele exame do coronavírus lá horroroso, do cotonete, porque só ele vai dizer se você teve ou não teve. Se você colher daqui 10 dias, 15 dias, a sorologia, para quem é imunocompetente, na pessoa normal, já não dá o resultado, ninguém sabe direito interpretar. Porque tem gente que nem produz IgG, e teve. Tem gente que produz, foi assintomático. Mas quem tem imunodeficiência de anticorpo ou de linfócito T, B, não vai produzir anticorpo. Então, não fiquem nisso. Se você tem sintoma, né, sintoma de Covid, vai lá e faz o PCR, tá? Importante. Já pode fazer E dia, o tratamento. Oi? Fazer o terceiro, 7º dia. Depois disso, pode ser que não consiga fazer nada. E daí, qual o tratamento para esses pacientes, né? Tipo assim, a gente não sabe o tratamento nem para quem tem imunidade boa. Ainda mais quem tem imunidade baixa. Graças a Deus não estamos vendo tão grave. E tomar imunoglobulina, que a gente recebe, que vocês recebem, não tem um anticorpo ali presente, porque nem quem doou talvez nem teve Covid, que vem importado, né? Nem é daqui. Então, assim, é muito importante entender tudo isso, esse mecanismo. E eu acho, não sei se eu estou no tempo aí e tudo, mas eu acho que é muito importante esse grupo que vocês têm. Nossa, gente, na alergia alimentar, que é uma coisa que eu também trabalho muito, a gente tem um grupo que tem moderação, né? Então tem profissionais de saúde no meio do grupo, que é o Pequenos Alérgicos, de Taubaté, do Vale do Paraíba. E assim, ajuda muito. Quem faz o diagnóstico agora e tá perdido, quem tá achando que pode ser, entrar no grupo, né? Então, assim, eu acho que vocês têm um trabalho maravilhoso, ajudam muito a gente. Não adianta a gente ser médico, imunologista, se não tiver o imunodeficiente. E não adianta a gente trabalhar, né, atender rápido, porque às vezes a consulta é de 15 minutos, né? A minha não é, porque eu não consigo, eu falo muito mesmo. Mas hoje eu passei por uma situação que eu queria até compartilhar, pra vocês entenderem. O meu paciente tem IgG baixa, tem 4 aninhos, o Pedro. Ele tomou a imunoglobulina primeira vez esse mês, tá? Deve ser uma hipogama transitória, vamos torcer, né? Que é uma coisa que passa. E a mãe tomou no hospital. Daí ela foi lá buscar na DRS. Na DRS, ela no nervoso, a pessoa que deu a imuno falou, leva aqui e congela. Congela. Ai, ela seguiu o que o cara falou. O que ela fez? Pôs no congelador. Ela me tirou uma foto da imuno congelada. Congelada. Entendeu? Perdeu tudo. Daí ela, não, mas ninguém me falou, não sei o quê. Coitada, ela ficou nervosa. Não sei se ela tá assistindo aqui. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque eu aprendi hoje que eu devia ter explicado melhor. Mas o cara lá da DRS também deveria ter explicado melhor. Mas às vezes nem ele sabe, ele é só um cara que tá dando remédio, né? E ele congelar na cabeça dele é uma coisa, congelar na cabeça dela é outra. Entendeu? E o hospital... Né, doutora? Falta de informação mesmo, desencontro das informações. Às vezes, se você não tiver uma cabeça boa, também você entende errado. Às vezes nem falou, mas você entende errado. Então, isso, às vezes você falou, mas não falou tudo. Eu mesmo me senti culpada, que eu falei, putz, né? Será que eu deixei de falar alguma coisa? E olha que, eu fico na consulta, demorada. Mas assim, tem coisa que a gente não aprendeu. E às vezes o médico na consulta não deu tempo de explicar. E daí, às vezes você tem vergonha. Você, né? O que você começou falando? Tem vergonha. Né? Eu também não deu tempo, o hospital também não explicou lá, porque fez a imuno e ela nem sabia que tinha que guardar na geladeira na temperatura certa. Então, assim,
são dúvidas que às vezes vocês aqui no grupo, no WhatsApp, no Facebook, a pessoa lê, ela ouve você falando, ela fala assim, nossa, não pode fazer isso? Ninguém me contou, né? Tipo, nossa, tem antibiótico profilático? Ah, vou perguntar para minha médica se isso não pode usar. Eu tenho um pacientinho que é Down, eu entrei com ele tem imunodeficiência, o João, e eu entrei com Bactrim. Daí a mãe ficou sem graça, mas daí ela falou assim, doutora, dizem que pro Down o Bactrim faz mal, porque o doutor Zan, que é um médico que estuda muito Down, sabe, ele estudou e ele viu por algum motivo lá que Bactrim pros Downs não era legal. Fui lá e mudei para azitromicina. Eu também não sabia disso. Tudo é um jeitinho, né? Eu não sei tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que mesmo que não dê tempo de responder tudo, né? A gente pode marcar outro dia aí, que você viu que eu gosto de falar. Mas, assim, assim, a gente vai aprendendo junto, gente. É muito importante, sabe? Doutora, eu acho, assim, que a gente aqui, nos grupos, realmente a gente aprende muito com o outro. Um passa informação para o outro, um ajuda, acho que não somente a gente está falando aqui de tratamentos de remédio, né, de transplante, antibiótico, mas eu acho que um dos tratamentos acho que essenciais também para os familiares e também para os pacientes é o atendimento psicológico, né, doutor? Nossa! Porque a cabeça no meio de tudo isso não fica muito boa, né? Porque quando você chega com um diagnóstico, você tem que processar aquilo tudo muito rápido. E nem todos estão nessa condição de processar. E aí a cabeça falha. Então, os grupos ele tem muito essa função, eu acho, né, de acolhimento. Que eu vi, assim, é suscetível a ter mais câncer, né? Imunodeficiência. Infelizmente gente. Então, tem que ficar de olho. Mas assim, também não é uma coisa que você saia investigando o tempo inteiro, né? O linfoma, né, é uma coisa que tem que prestar atenção. Então, não é para ficar nervoso, mas é para ter um alerta. Entendeu? Eu acho que vale a pena. Mais alto do que né, doutora? Eu acho que tem que prestar atenção, né? A gente não vai sair fazendo exame, PET scan para todo mundo o tempo inteiro, mas é uma coisa para pensar. Tem uma pergunta da Jaqueline, que foi globulina, evita inflamação de repetição no aparelho gastrointestinal, podendo bloquear a perda de ferro ou sangramento, ocasionando anemia crônica? Sim, e o paciente com imunodeficiência, ele tem chance de ter mais doença celíaca, né, doença de Crohn, então a gente tem que ficar de olho no sistema imunológico desse paciente. O paciente que tem doença de Crohn, que tem essas doenças autoimunes, tem que ficar de olho na imunodeficiência. E, mudou o nome para erro inato da imunidade, por quê? Porque não é só imunidade baixa, é paciente que às vezes tem alteração genética e tem aumento dessa imunidade, da autoimunidade, então tem doenças inflamatórias, super difícil de fazer diagnóstico, doenças reumológicas, não precisa ter pneumonia de repetição, perguntaram aí, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso, não é só sintoma respiratório não, tá, gente? É infecções, inflamações, doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, que mais? Doença hematológica, né? As púrpuras, né? As anemias hemolíticas, tudo isso anda tudo junto. Doença tireoide, às vezes. E uma dúvida, doutora, a gente vê que, assim, quando a gente vai, quem tem doenças autoimunes, né, e tem imunodeficiência primária, ela pode tratar com medicamento imunossupressor, o corticoide, porque existe ainda essa cultura que não pode, né, por conta da imunidade abaixar mais ainda. Tem como tratar as autoimunes? Pode, e às vezes a gente já tem relatos, se você procurar lá no... Onde a gente procura mais, gente, é PubMed. É um site que tem vários artigos científicos, é o lugar que os médicos mais vão para procurar as coisas mais atualizadas, né? Então, se você olhar lá, tem estudo de tudo isso, usando os imunossupressores, usando os imunobiológicos, né, hoje em dia, porque os pacientes, eles têm de tudo um pouco. A gente tem que ter respeito, porque não é fácil ser imunodeficiente. Perguntaram aí do PPD, né? Era uma pergunta que estava também no inbox. Por que ele pode auxiliar? Então,
O PPD, ele é um teste para você ver resposta celular, tá? Então, quando eu estou ensinando os alunos lá na imunologia clínica, a gente fala, PPD é um teste para ver resposta celular. Se a pessoa tem essa resposta, tá? E o PPD, ele é usado na prática para a gente ver se o paciente tem tuberculose, resumindo é isso. Ou hanseníase também, né, se usa. Mas assim, eu não sei se na imunodeficiência a gente vai usar tanto isso, sabe? Assim, na prática, tá até em falta o PPD, né? Então, assim, é uma complicação, né? Porque a gente não tá tendo tanto PPD pra gente fazer. Mas na prática, tem médico que deve estar usando mais. Não sei por que perguntou, depois me pergunta em inbox pra eu poder responder melhor, sabe? Porque, né, não é uma coisa que eu uso Parece que ela tá corriqueiramente, fazendo assim. investigação. Ó, a Júlia, eu acho que ela está fazendo investigação de doença na função. Imunodeficiência na função, porque na quantidade dela é normal. Então, Tá. estão pesquisando. Então, deve ser isso e deve fazer a linfoproliferação também, né, de linfócito. Daí é mais específico aí, tá? Existe uma dificuldade muito... Alguém tinha perguntado. Desculpa. Existe o quê? A dificuldade de fazer o exame? Exames para função, para saber se realmente funcionam as células de defesa. Daí a gente às vezes consegue com o laboratório que eu falei, Imunogênico ou Fundação Criança lá, que é do Dr. Condino, tá? Então, se alguém tiver dúvida, eu passo o contato e daí fala para o médico que está investigando, tá bom? Importante ele saber, porque às vezes a gente vê tanta mensagem no dia a dia, a gente não percebe que perdeu. Aconteceu isso comigo já, então, né? Sobre o assunto da doença, para a doença autoinflamatória. Então, isso é bem difícil, sabe? Porque nossa, eu tenho muita dúvida sobre isso, eu acho que eu tenho que estudar mais. Mas a gente sabe que doença autoinflamatória, o reumatologista, ele entende mais disso na prática. E tem alguns imunologistas que falam bastante disso. Então, por exemplo, doutora Nete Grumache, né, da ABC, a doutora Mirtes. Tá vendo como é? É assim, se eu pensei, eu vou pedir ajuda que eu conheço. Aqui em Taubaté tem ótimos. Mas se não, eu peço ajuda para elas. Então, a gente tem, do mesmo jeito que vocês têm essa conexão de grupo, de não sei o quê, a gente também tem, gente. É um trabalho de formiguinha, assim. Esse paciente que foi para os Estados Unidos, o Samuel, eu tenho contato das médicas de lá até hoje. Porque eu fico perguntando as coisas, sabe? Então, assim, é isso, tá? E autoinflamatória tem que fazer teste genético, né? Porque daí, às vezes, você achando o gene que tem mutação, às vezes já tem descrito isso em outros lugares, outros países, daí a gente se une com aquele professor que publicou o artigo científico, a gente vai lá, manda e-mail para ele. É assim que a gente faz, tá? Tem pessoas que ficam, né, anos fazendo pesquisa, né? Porque a gente vê até a Lívia falando assim, cada vez mais tem que pesquisar, porque apresenta sintomas diferentes, aí não é aquilo, aí pesquisa outro, e assim vai. Às vezes realmente é necessário, né, doutora? Que modifica, né? Entrou aqui uma alergista que é da Escola Paulista, a Denise Neiva. E agora a gente faz mestrado junto, e agora ela foi morar lá para a cidade dela, né, Denise? Não sei se você vai escrever a cidade. Mas é assim, por exemplo, às vezes vocês vão chegar e falar comigo, eu vou falar, não, vai perto aí, ó, tem essa médica, procura ela, entendeu? É assim, entendeu? Que funciona. Mas a gente tem que saber, é o tempo inteiro a gente estudando, a gente lendo, sabe? É isso. O que mais? Tem uma pergunta do Eliandro, eu falei dele antes aqui, agora eu lembrei, ele perguntou qual é a chance que ele tem de passar a imunodeficiência como variável para o filho. Olha, eu procurei isso hoje para responder. Não sei. Não sei a resposta. Se alguém souber, me fala. Porque imunodeficiência como variável, a gente não sabe nem se elas são todas iguais mesmo. Tem uma discussão, sabe? Se daqui a pouco não vão conseguir encontrar o gene disso, daí é essa doença agora.
como variável tipo 1, tipo 2, sabe? Eu acredito que isso vai acontecer mais pra frente. Então, e assim, muito importante essa parte genética, né? A Carol lá de Curitiba sabe muito isso, que ela trabalha muito com isso. Porque ela consegue fazer esses estudos, o Dr. Condino também. Eu aqui, coitado de mim, sou réis mortal, né? Porque aqui a gente não tem laboratório de genética bom, então a gente manda fazer particular, em laboratório que a gente confia, e às vezes o paciente faz particular no laboratório que é mais barato. E é muito importante vocês entenderem uma coisa, que até anotei aqui, exoma, que alguém perguntou aí, né? Fez o exoma e não descobriu nada. Lembra que eu falei que há 2 anos atrás tinha 350 genes? Hoje tem 420. Quando você fez há 2 anos atrás o exoma, por exemplo, você estava investigando esses genes que eram conhecidos. Quer dizer, o exoma investiga não só 350 genes de imunodeficiência, né, de erro inato da imunidade. Então, se você fizer depois de 2 anos, já tem mais genes. Então, às vezes, você tem que pedir revisão do exoma, tá? Que as meninas... Onde você fez, você pode entrar em contato e falar, eu queria pedir a revisão. Às vezes, tem que pagar caro de novo, né? Às vezes, a gente aqui pelo SUS, o que a gente faz? A gente encaminha, para vocês entenderem, a gente manda o sangue para fazer o exoma lá com o Dr. Condino, na USP. E esse exame vai ser analisado na Europa com algum aluno dele que foi fazer pós-graduação. Olha que coisa maluca, né? E às vezes esse exame demora anos para chegar o resultado, né? Ou então a pesquisa parou. É muito difícil, sabe? A gente fica aqui de mãos atadas. Mas enquanto isso, o que a gente faz? A gente dá imunoglobulina se tiver indicação, a gente dá granuloquine se tiver indicação, a gente dá antibiótico profilático, a gente dá apoio, né? Eu acho que é importante entender isso, assim. E a gente ajuda, né? A gente vira uma família. É verdade isso, né? É verdade. Eu costumo dizer que carinho cura mais do que remédio. Você chega no consultório, você recebe com tanto carinho, com tanto afeto, te escuta, te acolhe, cura mais do que o remédio que você toma, né? E isso é bem isso mesmo que acontece, porque eu acho que no momento como a gente está desesperada, sem um medicamento, né, que nos dá qualidade de vida, a gente receber o carinho, o apoio, faz com que você crie esperança para que espere mais um pouquinho o remédio chegar, né, doutora? Nesse momento que esses pacientes que estão com falta de imunoglobulina, qual é a indicação? O que eles precisam fazer para se proteger, principalmente agora com a questão toda do coronavírus, né, circulando? O que esses pacientes precisam fazer para estar estabilizado, né? Embora esteja sem a medicação. Então, eu acho assim, que a gente usar máscara ajuda. Em relação ao coronavírus, até quem não tem imunidade normal. Pelos estudos novos, assim, a gente está vendo que essa contaminação, sabe, de objeto, do coronavírus está aqui, e a gente passou a mão, e não sei o quê. Não é assim. O vírus, ele não sobrevive, assim, muitos dias, né, no mesmo ambiente. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, acho que o mais importante é a gente sair de casa, chega em casa, toma um banho, lava a mão, anda com álcool gel para lá e para cá, se for mexer em dinheiro, todos esses cuidados aí. E usar máscara, porque a transmissão desse vírus é respiratório. Então, se você estiver usando máscara e outra pessoa estiver usando máscara, a chance é mínima de passar, né? Eu conheço pouquíssimos dentistas que tiveram coronavírus. Não sei se vocês conhecem. Por quê? Porque os dentistas, eles fazem todo o procedimento deles com máscara. Agora eles estão usando face shield quando consegue, né, tal. Mas os médicos não. A gente, se você assistir Grey's Anatomy, por exemplo, que eu estava assistindo esses dias, né? Ou The Good Doctor. O médico tá usando máscara para fazer intubação, tal? Não. A gente usa máscara para evitar o contato com o paciente ou quando a gente já sabe que ele está com meningite, com tuberculose e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, que é usar máscara e o álcool gel e lavar a mão. Eu acho que é isso. Ai, pronto.
Qual a melhor sugestão para dores articulares que é muito intensa e acaba usando analgésico demais? Ai, gente, isso aí é difícil responder, né? Mas assim, eu acho que é como é que fala? O reumatologista que vai ter que ajudar nisso. Às vezes fazer medicina alternativa que não é uma alternativa mais, né? Que a gente fala que complementa, né? Que é acupuntura, fisioterapia. É isso. Não sou dona da verdade. Tem coisas que eu não sei mesmo. É para especialista, né? Né? Na área. Tem que trabalhar em conjunto, revendo conceitos, né? Vendo assim, se não tem que entrar com medicação mais forte, né? Para artrite, porque às vezes a pessoa tem imunodeficiência e também tem artrite, tem essas outras doenças, né? A imunodeficiência do Samuel, a Júlia está perguntando, ele era SCID, ligada a X, né? Então a mãe transmitiu a imunodeficiência para ele, infelizmente, né? Perdido 2 bebês e na gestação dela, ela perdeu o útero, teve choque hemorrágico e ele quase morreu. Então, assim, era para ele não ter sobrevivido, sabe? E ela também não ter filho mais. Nossa, é uma história de vida muito forte, assim, bem importante. Tem que ser, né? Deus aponta os caminhos certinhos, né? Tem uma pergunta da Júlia aí, não sei se você consegue ver. Não, espera aí. Cris do céu, a Drica Santos falou que ficou com tanto medo que até interrompeu as infusões. Pelo amor de Deus, não faça isso. Nossa, Drica, volta a fazer a infusão. Vai de máscara, álcool gel e vai fazer essa infusão, porque senão você vai ficar sem imunoglobulina. Nossa, não pode, pelo amor de Deus. Tá vendo? É coisa que a gente ama, né? A gente quer falar. Nossa, eu falei, Cris, que eu falava bastante. Tem uma mãe, né, no grupo que ela tem é muito assim, né, difícil ver, mas ela é imunodeficiente de subclasses, o filho é comum variável e a filha é deficiência de GA. Tudo da mesma família, só que diferente. Mas olha, só que a deficiência de GA começa a baixar subclasses e daí, às vezes, começa a virar comum variável, tá? Deficiência de GA é um caso para cada 2.500 nascidos. Não é doença rara. Muita gente tem e não sabe. Então, tem que investigar, tá bom? Tem assim, no Bragide, não sei se vocês conseguem acessar, mas depois eu posso até postar. Tem umas dicas, assim, uns quadrinhos que a Jeffrey Models fez com a doutora Bia, que é assim, reumatologista, o que ele tem que pensar? Sabe, pneumologista, o que tem que pensar? É muito interessante. Me lembra, Cris, eu mando para você manda aí pro grupo, porque eu acho que o paciente tem que saber as coisas assim, sabe? Eu acho que ajuda muito a gente. Tem médico que não vai gostar, mas não liga para isso não, tá? Porque a gente vira especialista paciente, doutora. É isso, mas é verdade mesmo. É igual as mães que têm alergia alimentar e têm filho com FPAS, sabe? Que são as doenças muito graves. Sabe mais do que os médicos, né? Então, assim, não é que sabe mais, mas assim, começa a estudar tanto a doença do filho, e começa a estudar tanto aquela doença que eu tive paciente que me mandou consenso de FPAS. Ela mandou para mim o consenso. Ela falou, doutora, saiu o consenso, olha. E pior que eu olhei mesmo, ela me ajudou, entendeu? Tinha médico que não ia dar essa liberdade, né? Mas, fazer o quê? A medicina mudou, hoje em dia mudou tudo. Então, a gente tem que aproveitar, né? A gente montou um grupo chamado AI Digital. Vou escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo escrever. AI Digital, tá? Deixa eu pôr um arroba aqui. Esse grupo são 5 imunologistas e o Dr. Condino, ele nos ajuda, tá? Então, ele encontrou 5 alergistas, imunologistas que ele viu que estavam falando bastante na internet, né? E 3 são de Goiânia, e a Bárbara, a Dani, o Júlio, eu sou daqui, né? E o Renan, que é lá de Porto Alegre, uma graça. E nós
gostamos muito de imunodeficiência, imunologia, tudo. Então, a gente montou esse grupo para a gente falar para os médicos que não são da área ou que estão, assim, né, sem muito contato com essas coisas, para divulgar. Então, a gente faz lives, faz aulas a cada 15 dias, 3 semanas, falando de várias doenças da alergia e imunologia. Então, nossa ideia é que estudantes de medicina, profissionais de saúde, e médicos entrem e comecem a assistir essas aulas. Elas vão ficar gravadas numa plataforma chama Macadu, né, que é tipo o YouTube, mas fica gravado lá, então pode acessar. É voltado, só pode ser da área da saúde. Então, eu acho que vocês, como pacientes, vocês deviam falar disso para os seus médicos, entendeu? Porque, ou para o seu fisioterapeuta, o seu, né? Porque eu acho que é uma forma de ter educação continuada, conhecer a gente, conhecer o Dr. Condino, que é uma, né, sumidade na imunologia no mundo. E assim, é um espaço para a gente ensinar, né, quem tem dúvida, quem ensinar, né? Quem sou eu? Eu também aprendo muito. Não é somente médico, é qualquer profissional de saúde, só tem que confirmar lá na plataforma que tem que mandar uma carteirinha, né, a foto de um comprovante falando que é da área da saúde. Porque fala para ele, sabe, participar, a gente vai fazendo aula, a Carol Aranda vai dar uma aula agora em novembro. E assim, eu quero que vocês entendam que eu não tô aqui para falar, nossa, passa consulta comigo. Eu não tenho nem agenda, às vezes, para isso. A gente quer divulgar a imunologia e a imunodeficiência para esses médicos, que daí eles vão olhar você, eles vão olhar a sua história e vão falar, opa, será que esse paciente tem alguma coisa diferente? Eu tenho que prestar mais atenção nele? Divulguem isso, sabe? Quando eu compartilhar, compartilhe, manda lá pro seu médico, sabe? Os 10 sinais de alerta, mostra para todo mundo, vai divulgando, faz campanha na cidade. Porque se as pessoas entenderem que existe imunodeficiência, não é só em criança, adulto também tem, que a imunodeficiência não é só infecção respiratória de repetição, também pode ser no paciente reumatológico, paciente da UTI neonatal, que está em sepse, um paciente com Covid grave, que sobreviveu e era jovem, não tinha nada. Então, é assim que a gente vai incentivando as pessoas a pensarem, sabe? Ó, meu primeiro paciente com imunodeficiência foi um paciente que morreu, o Alexandre, que morreu, assim, ele era paciente da doutora Bia também. Me marcou, eu lembro o nome dele até hoje, entendeu? E eu tenho angústia de que eu não pude fazer para ele o que eu faria hoje. Hoje eu faria mais. Meu paciente que foi para os Estados Unidos, o Samuel, mas não foi por causa de mim. Ele foi porque a família foi atrás. Eu fui uma portinha, entendeu? Mas, infelizmente, essa mãe perdeu 2 filhos antes, né? Poderia e assim, estar com ele. Sabe, são várias histórias, cada um tem sua história. Então, a gente tem que se sensibilizar com tudo isso e estimular todo mundo a estudar sobre isso. Então, os cursos são de graça, daí digital, né? É bem voltado para isso mesmo. Falar imunologia para as pessoas da área da saúde que não sabem muito sobre isso. Porque muita gente não teve isso na faculdade. Lembra do que eu estou falando? Então, o médico mais velho, ele não aprendeu. Eu tenho uma residente que ela fez Volta Redonda ou alguma coisa aqui. Ela acabou de entrar na residência de pediatria e ela nunca tinha ouvido falar de imunodeficiência primária. Ela acabou de se formar de medicina, entendeu? Ela falou, mas eu nunca ouvi falar disso. Imagina, gente, ela acabou de se formar. Então, assim, nossa, que absurdo, o serviço lá é ruim. Não é. Só que, às vezes, não consegue investigar, não chegou ainda um imunologista lá para dar um start na coisa. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que fica essa minha dica, assim, A gente né? continua falando assim que
muitas mães, né, e muitos pacientes, eu sou uma que faço isso, quando eu vou em algum médico diferente, já vou com minha sacola com um monte de panfletos dos 10 sinais, vou com o meu histórico, eu primeiro tenho que falar tudo que é antes dele falar alguma coisa. Eu jogo tudo lá em cima dele, eles ficam assim, mas como é que você sabe tudo isso? Porque se eu deixar espaço, deixa eu falar. Então, eu falo assim, olha, doutor, eu tenho isso, eu trato com isso, é assim, esse aqui tá os sites que você pode pesquisar, o que eu sei que não sabe. Então, não adianta a gente falar, aí vai assim, ah, mas eu já ouvi falar. Não, não, às vezes fala que ouviu falar, mas é bem longe. Fala que só ouviu falar do menino da bolha. E acho que todo mundo tem a doença do menino da bolha. Então, assim, existe muita diferença. Então, eu já levo meus papeizinhos, tem muitas mães que também fazem isso. Já leva todos os papeizinhos, todos os nomes dos sites anotados para o médico saber, porque realmente é divulgação. É assim que a gente vai conseguir que eles também estudem, né, doutora? Se especializam e possam ajudar outros pacientes, nos pontos de saúde principalmente, né? Nos pronto-socorro, É isso mesmo. na emergência tem que ir e fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas mesmo, né? Então, as redes sociais também, gente, é um veículo muito importante, né? Essa live, a live que a gente fechou antes, divulga para todo mundo, porque a informação chegar nas pessoas certas, né? Porque a gente depende, né, dos médicos, depende todas as áreas, né? É o pneumologista, é o gastro, é o fisioterapeuta, Reumato. enfim, são reumato, uma equipe, né, doutora, que cuida. Não é só o imunologista, né? Não é só o imunologista que tem que saber de imunodeficiência, todos têm que saber. Né? É bem complicado, mas é possível entender, é possível tratar, é possível viver com imunodeficiência. Eu E costumo assim, dizer aqui que a gente não somente sobrevive à doença, a gente pode viver com qualidade, basta ter o tratamento certo, né? isso mesmo. E as pessoas com imunodeficiência primária estão vivendo muito mais. Elas estão ficando mais velhas, elas têm família, têm filhos, ficam preocupadas se os filhos vão ter também, mas elas antigamente não era assim. A primeira doença descrita foi em 1952. 1952, gente, não faz nem 100 anos que eles escreveram a gama-globulinemia de Bruton. A gama, né? E assim, eu falo para os meus alunos, eu já fui viajar para fora. Fui lá para o Egito. E cheguei no Egito, o guia estava mostrando material desenhado 3.000 anos atrás. Desenhado sobre cesárea, sobre cirurgia, porque os soldados lá morriam, eles sofriam coisa na guerra e já faziam cirurgia, tal. 3.000 anos atrás já se falavam de coisas assim. E a imunodeficiência primária foi descrita há menos de 100 anos. Então, a gente tem que divulgar, tá bom? A minha dica é essa, assim, divulguem, falem sobre isso. Cada um que tem uma imunodeficiência, monte seu perfil aí, fala, né? Fala que seus amigos sabendo, já fica, opa! E assim vai, tá bom? A gente lá nas redes sociais, doutora Ana Carolina Alergista, né? Que é o Instagram da doutora. E aqui, Vivendo com IDP. Marca a gente lá e vai divulgando. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau.